Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 575 para falar muito sobre o esporte a motor. Nessa semana vocês vão encontrar no menu do Café com Velocidade Fórmula 1, vamos falar um pouquinho sobre dança das cadeiras, depois dos anúncios bombásticos, ou o anúncio bombástico que tivemos aí na última semana. Vamos falar também sobre a MotoGP que voltou das férias, lá na República Tcheca, em Brno, e também a Stock Car e a Corrida do Milhão lá em Goiânia, tudo divididinho aí em blocos para vocês. Esse é o primeiro bloco, hoje nós vamos falar sobre a Fórmula 1, mas não deixem de ouvir também os outros blocos, lembrando que o Café com Velocidade, você pode assinar o nosso feed para você ouvir no seu agregador, né, de podcasts aí, no seu celular, seja Android, seja iOS. Você também pode nos encontrar no Spotify e no Deezer, então facilitando aí a vida de todo mundo para nos ouvir, ou ir lá no nosso website www.cafécomvelocidade.com.br e nos dá um play lá, nos ouvir por lá. Lá também tem a versão zip, né? Quem quiser baixar o zip para ouvir. Todas as opções para que todo mundo possa nos ouvir em qualquer lugar, em qualquer hora. Apresentando os meus companheiros de mesa, ele, Diogo Gomes, está aqui presente. Diogo, semana passada nós começamos em tom de brincadeira aqui no finalzinho do programa a falar um pouquinho sobre dança das cadeiras, sobre pilotos para 2019 na Fórmula 1, e eis que a bomba explodiu. Sem dúvidas, né? Daniel Ricciardo colocando todo mundo numa situação meio de surpresa, eu diria. Eu, pelo menos, fiquei bem surpreso primeiro com a saída, né, da Red Bull, depois o movimento para a Renault. Claro que a gente vai discutir melhor sobre isso durante o programa, mas é um movimento que pode começar a mudar e que já está mudando, né? Muitas das cadeiras, muitas das posições embaixo, até em equipes menores nesse momento. Nas duas equipes de topo não é exatamente o caso, né? Na Red Bull, obviamente, vai abrir um espaço ali, ou já foi aberto espaço, enfim. É um movimento que ele tira uma sustentação e várias outras mudanças podem vir na sequência. Vamos ver como tudo isso vai desenrolar. E hoje a gente vai meio que elucubrar, meio que trazer informações, meio que, enfim, até brincar em algumas situações sobre todas as possibilidades. Seja bem-vindo também, Fábio Campos. Fábio, e aí? Essa notícia te pegou de surpresa? Esperava? Foi uma bomba? O que você pode nos dizer aí nessa introdução pra gente entrar em mais detalhes depois? Olá para você, Raposo, olá para o Diogo, olá para o nosso ouvinte. Eu já esperava, eu já sabia, inclusive eu já tinha adiantado aqui no café que o Ricardo ia para a Renault, e, enfim, brincadeiras à parte. Claro que é evidente que eu vou falar não só sobre a transferência, que é bombástica, é sensacional, é um daqueles momentos que a Fórmula 1 ganha uma eletricidade interessante. Mas, evidentemente, né, eu não teria nem coragem de passar pelo programa sem falar o que seria o Ocon na Renault, o que foi falado sobre isso. Não cabe nem explicação, erro é erro, mas existem algumas coisas que a gente pode passar para o ouvinte, que a gente vai fazer isso ao longo do programa. Mas o importante, eu acho que acima de quem disse e quem não disse, é que a Fórmula 1 tem uma nova configuração, como o Diogo já esbarrou no comentário dele, uma nova configuração para 2019, porque o que aconteceu com o Ricardo, de tão inesperado que era, né, e é um dos casos raros de um segredo muitíssimo bem guardado do paddock. Eu até tentei averiguar se foi alguma coisa no estilo Lourenço na Honda, que foi uma coisa decidida muito rápida, ou se era uma coisa que já se estendia, e não consegui saber, mas não existia uma pessoa que dissesse, que cravasse ou que apontasse que existia essa chance. Talvez por isso tenha sido tão legal. E a gente vai discutir sobre isso e outros, ou como ficam outras cadeiras ao longo dessa edição, sem dúvida nenhuma.
Com certeza, e nós recebemos aí vários e vários e-mails, vai ser muito interessante a gente discutir isso. Mas antes eu já dei um aviso para dar para vocês sobre o nosso programa de apoio, os apoiadores. Você que não conhece, entre no www.apoia.se/Café com Velocidade, lá tem todos os detalhes. Mas nada mais é do que um programa onde os nossos queridos ouvintes aí colaboram com qualquer quantia mensal para que o podcast siga no ar, siga aí firme e forte, já que alguns custos são gerados para um programa que está batendo aí na porta de 11 anos, então a gente lançou esse programa já tem algum tempo e alguns dos nossos ouvintes abraçou de coração, a gente agradece. Em contrapartida, nós temos um grupo de WhatsApp exclusiva para os apoiadores, onde as discussões acontecem em altíssimo nível, onde a gente abre algumas regalias, por exemplo, a opção de mandar áudios para serem colocados nesse programa. Eles mandam perguntas ou qualquer colocação via áudio, por áudio, e a gente dá o play aqui, vocês ouvem e eles participam de uma forma um pouquinho mais diferente. Além dessas discussões lá, a gente está lançando também uma campanha, né? Faça o design da camiseta 11 anos da Café com Velocidade, onde apenas os apoiadores participarão com sugestões de desenho, de layout para a camiseta. Essa camiseta provavelmente será pronta para o Grande Prêmio do Brasil, né? O encontro que a gente tem no sábado pós-qualificação em São Paulo. Então, se você estiver por São Paulo, se você for de São Paulo e chegou aqui no Café com Velocidade recentemente e não sabe disso, for vir para a Fórmula 1, entre em contato com a gente e tal, para a gente esquematizar, para você também participar. A gente acha um barzinho lá bem legal, espaçoso para você circular e conseguir conversar com todo mundo, comando individual para você não ficar preocupado, nossa, no final do dia vão dividir a conta e eu tô lascado porque eu não bebi nada, e os caras, não, é comando individual, fica tranquilo, pensamos nisso também. Então, comida barata, boas opções de bebida e tudo. Então, um lugar bem descontraído. Essa camiseta deve ser lançada lá nesse encontro, né? A gente deve todo mundo usar como foi no ano passado. Então, quem é apoiador sabe dessa regalia, a gente já avisou lá, né? O concurso, faça o layout da camiseta de 11 anos. Quem quiser a camiseta de 10 anos, a gente ainda tem algumas aqui, então é só entrar em contato também que a gente negocia aí e manda para vocês. Então é esse o recado que eu queria dar. www.apoia.se/Café com Velocidade. Dito isso, feito o nosso merchan inicial. Raposo, diga. Deixa eu te interromper só para deixar claro para o ouvinte que eu espero que esteja sentindo a diferença no meu áudio, que estou estreando aqui um microfone que foi, inclusive, graças aos nossos apoiadores que a gente conseguiu fazer um upgrade no meu áudio. E por isso, né, teve gente que falou no programa passado, não, o áudio do Fábio Campos está muito baixo, a gente rapidinho, né, com um agradecimento à Bárbara Franzin, providenciou aí um microfone novo. Então eu espero que os ouvintes já estejam sentindo essa diferença nessa nossa qualidade de gravação, que os apoiadores que são os responsáveis por isso, né? Eu posso dar o feedback que nós aqui, eu e o Diogo Gomes, na mesa de gravação, já notamos a diferença, com certeza, ficou bem melhor, bem mais claro, o volume é melhorzinho, então e aí tá uma justificativa, né, de onde vai, para onde vai esse dinheiro dos apoiadores? Será que esse pessoal tá viajando e tal? Não, nenhuma pessoa aqui desse podcast nunca usou o dinheiro do apoiador para nenhum uso pessoal, foi sempre aplicado no podcast, seja para pagar servidor, seja para fazer publicidade, seja para viajar nunca. Posso garantir que para viajar ninguém nunca usou do apoiador. Ou seja, para comprar melhores equipamentos aí, para melhorar a qualidade. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre Fórmula 1, que é o assunto desse primeiro bloco. Nós recebemos muitos e-mails aqui, agradecendo já a todo mundo. E eu vou tentar passar aqui, Fábio Campos e Diogo Gomes, pelo pessoal que fala sobre esse assunto, Ricardo e Renault, para a gente já responder, entrar nesse assunto de uma vez. A gente mata os e-mails aqui rapidinho. O Leandro JF, então vou anotando aí, se vocês acharem interessante para repercutir depois. O Leandro JF disse, né, acho que para o início do ano que vem a Renault tem mais possibilidades de resultados e de crescimento que a própria Red Bull. Então vejo com bons olhos a escolha do Daniel Ricciardo. Já na Red Bull, vejo um cenário mais complexo, pois a obviedade de Sainz, mais o bom senso talvez diga Gasly, mas li boatos que colocam Sainz e Grosjean competindo pela vaga deixada pelo Alonso na McLaren.
O Pedro Diel diz: eu sinceramente acredito que teremos várias mudanças no quadro de pilotos, não só pela falta de resultado, por falta de alguns, como também por necessidade de renovação. Por favor, comentem algo neste sentido. Eu não me surpreenderia se 8 ou 10 assentos fossem substituídos já para 2019. O Marcelo Cesarino diz: o Campos está chocado com a escolha do Ricardo? Uma pergunta, na verdade, né? E na opinião da banca, no momento mãe de Ná de cada um, rapidamente, quem será o segundo piloto da Red Bull? Os dois da Toro Rosso? E o destino de Raikkonen, os pilotos da Force India, da Williams? Então, Cesarina aí especulando um pouquinho sobre as vagas. A Laura Andrade mandou, né? Então o Ricardo resolveu sua vida e chocou as nossas. Acho que por essa ninguém esperava. Como vocês acham que a Red Bull lidará com essa situação? Infelizmente vejo a equipe seguindo o caminho de Mercedes e Ferrari, apostando todas as suas fichas em Verstappen. A opção mais sensata seria o Sainz, mas acho improvável, por motivos inclusive já discutidos em um dos últimos programas. Quais seriam suas expectativas para Gasly versus Verstappen e Hülkenberg versus Ricardo? Acho que os pilotos da Renault nos proporcionarão a batalha entre companheiros mais interessante para o próximo ano. Para o bem do esporte e nosso entretenimento, realmente espero que a opção de Ricardo traga bons frutos. O Marcelo Pimenta, na verdade, ele toca em outro assunto que a gente traz na frente, né, sobre o assunto Ricardo. O Igor Cruz manda, né? Vocês acham que a saída do Ricardo pode ser relacionada a causas não esportivas, tais como salário? E para fechar esse assunto, o Jailson Fernandes, nada melhor que uma surpresa na dança das cadeiras da Fórmula 1 para movimentar este intervalo sem corridas. Para minha surpresa, e creio de todos, Ricardo anuncia sua saída da Red Bull indo para a Renault. E com este movimento, muitas mudanças podem vir em outras equipes. Vamos às perguntas. Qual a opinião de vocês sobre a decisão dele? Foi acertada, ousada ou arriscada? Red Bull, para vocês qual seria a melhor opção disponível para a equipe? Sobre o Carlos Sainz, o que sobrará para o piloto espanhol? A saída dele com a permanência do Hulk foi apenas questão contratual? McLaren pergunta: parece que tentaram pegar o Ricardo a todo custo. Isso é sinal que Alonso já deu adeus? Então aí temos vários assuntos, várias perguntas. Agradecendo demais então ao Jailson, ao Igor, a Laura, ao Marcelo, ao Pedro e ao Leandro JF pelos e-mails. E vamos lá, Fábio Campos. Começando por você. Fique à vontade para responder qual pergunta quiser e vamos tocar esse assunto. Daniel Ricciardo saindo da Red Bull e indo para a Renault. Bom, vamos lá. Os assuntos foram todos despejados aí, né? Foram todos jogados à mesa e a gente vai... É claro que a questão do Ricardo, o resto vai ser secundário, evidentemente são assuntos que vão se ligar uns com os outros, tá tudo ligado, tá tudo relacionado. Mas, evidentemente, a bomba do Ricardo é o principal, né? E eu, ouvindo aí muito do que os ouvintes falaram, eu acho que é um movimento e a gente acaba por ter sido na sexta-feira e ter gerado uma repercussão muito grande, muita interação, muita, né, redes sociais, grupos, enfim, terem tido todos repercussão sobre isso, e muita gente já tenta especular o porquê, né? Por que o Ricardo mudou, qual foi a motivação, o que o tirou da Red Bull, né? Porque não é só a transferência para a Renault, é a saída da Red Bull, né? Que choca também, que não era esperada, que não era noticiada. E essas consequências agora dessa cadeira, que também fica sendo uma das cadeiras mais cobiçadas aí né, para o ano que vem, para 2019, uma cadeira que não tem dono e não tem ainda indicação, né, nem tendência de quem vai ser o dono. Eu acho que foi um movimento extremamente corajoso. Acho que a Renault fez uma jogada sensacional, porque ela tira da Red Bull, né, um piloto que tinha tudo. É importante a gente lembrar que o Ricardo ganhou 2 corridas em 2018. Né? Tem gente que às vezes deixa passar nesse atropelo de corridas, né, uma corrida atrás da outra. A gente não tem tempo nem de degustar muita corrida, e logo já tem outra. Agora a gente está numa fase de descanso, digamos assim.
Então é sempre importante lembrar, o Ricardo ganhou 2 corridas em 2018 com Red Bull Renault, né? E ele já tinha, é impressionante, eu até coloquei no Twitter hoje, que se a gente for somar tudo agora, né, ele já tinha dado muita pista de que ia fazer isso, não tira a surpresa do que aconteceu, né? Mas eu nunca vi um piloto falar tão abertamente sobre estou olhando, estou conversando, entendeu? Acho legal poder escolher o meu futuro pela primeira vez na minha vida, porque o piloto Red Bull, do programa da Red Bull, ele não tem muito palpite para dar, ele vai aonde mandam, então o cara chega numa idade em que ele fala, poxa, eu posso escolher, eu posso contrato, eu posso negociar umas cláusulas, eu posso, né, ter a opção de ir para lá e para cá, e o Ricardo sabe o tamanho que ele tem, né? Hoje ele tem um tamanho na Fórmula 1 que é muito grande, ele aproveitou o momento, não sei valores do contrato, enfim, o quanto é de dinheiro, não acho que isso tenha sido mais importante, muita gente já trouxe essa possibilidade, não acho inclusive que ele vai ter vida fácil com o Hülkenberg, né? Tá muita gente dando como garantida, vai passear na Renault em termos de briga interna. Não acho que vai ser assim, porque o Hülkenberg ele é muito regular e esse é um defeito que eu venho apontando do Ricardo já faz tempo, né? Um cara que piloto que tem que ser mais regular, ele tem que render mais em certas pistas, né? Ele tem que ser um pouco mais constante. E o Hülkenberg tem esse seu ponto forte. Evidentemente, ele brilha muito mais que o Hülkenberg. Evidentemente, ele tem uma categoria, um talento que poucos na Fórmula 1 podem ser apontados como semelhantes. Mas não quer dizer porque o talento, a capacidade de brilho dele é muito maior do que a do Hülkenberg, não quer dizer que eu não acho, né, que ele vai passear na Renault. Eu acho que ele vai ter dificuldade, porque ele vai pegar um cara rapidíssimo, um cara com a mão do carro, e um cara que ele tem um nível alto em muitos finais de semana. Né? O Hülkenberg, eu repito, o Hülkenberg falta a ele o brilho que o Ricardo tem. Mas a qualidade do Hülkenberg faz com que a projeção dessa briga para 2019 seja, eu não dou como favas contadas, embora se tivesse que apostasse no Ricardo. Apostarei no Ricardo como mais rápido em qualifying, por exemplo, que é uma coisa que o Hülkenberg tem a sua qualidade, teve lá sua pole na Williams em 2010, mas não é um piloto que vai lá em cima no qualifying. O Ricardo talvez, né, possa ganhar muito nisso aí, mas é uma briga que vai ser muito interessante. A gente tem muito para falar, eu ainda tenho muito para falar, mas enfim, estou curioso para ouvir vocês. Acho que, só para terminar, evidentemente é bom o que aconteceu, como eu falei na introdução, mas revela um lado ruim da Fórmula 1, ou uma tendência ruim da Fórmula 1, de cada vez pilotos terem equipes só para si mesmos. Eu acho que um ponto essencial aí é que a gente está vendo mais um piloto, dizendo não para a Red Bull. A gente viu o Vettel fazer isso, mas numa situação diferente, né? Numa situação onde ele vinha numa temporada absolutamente terrível, e tem todo uma questão ali ao redor de não saber se era o momento certo, ou se estava na posição certa, e a Ferrari abre as portas, enfim, tem todo um conjunto ali. E o Ricardo é um cara que ele tem a Red Bull ao seu lado, com a intenção de mantê-lo, né, de ter ele por mais tempo, e ele toma a decisão de eu vou sair, né, e de quebrar quase que esse cordão umbilical, né, já que ele estava com a Red Bull desde bem jovem, desde a Fórmula 3 até, inclusive. Então, assim, essa quebra ela já marca, como eu falei, quando vem a informação da Red Bull, que foi a primeira, né, informando que ele não estaria com a equipe no próximo ano, me veio como um grande choque. A notícia seguinte, né, que foi minutos depois, inclusive, é quando a Renault oficializa ele, é mais um complemento ao choque, sabe? Mas o primeiro choque veio quando a Red Bull oficializa a saída dele, porque eu olhei para um lado, olhei para o outro, sabe, assim... E vai para onde? Sabe? Foi exatamente essa discussão, vai para onde? E aí a Renault surge como um candidato natural, mas antes disso eu realmente não achava que ele faria um movimento para a Renault, assim como eu não achava que ele faria um movimento para a McLaren, por exemplo, sabe? Eu colocava as duas meio que na mesma prateleira, para ser bem honesto. E aí quando vem uma confirmação do movimento para a Renault, ok, faz sentido, mas é algo que eu até não esperava de início. Tem esse lado negativo que o Campos fala, de que ele meio que... Tá certo que a vida dele não vai ser fácil com o Hülkenberg, eu também acho isso, mas ele meio que ganhou uma equipe para si, né? Questão financeira que foi muito perguntada no Twitter para mim, e também vi no Fábio Campos, que comanda, né, o Twitter, o nosso Twitter do Café com Velocidade, mas acaba que as mensagens também chegam para mim, um conjunto ali, e muitas pessoas perguntando sobre a questão de valores e tudo mais.
nada foi divulgado, mas até imagino que tenha sido um ponto um ponto decisivo, não exatamente de lá me paga mais, então eu vou para lá. Eu acho que seja isso, né? Ele mesmo falou abertamente, há meses ele tem falando isso, que tem um poder de decisão, que pode escolher, que pode ir em rumos diferentes, enfim, né? Chegou a falar abertamente nomes de outras equipes, então acho que tem todo um conjunto muito grande aí, mas a mudança, eu até vejo como positiva, por colocar um famoso que a mais numa Renault que tem uma capacidade técnica muito interessante, tem uma capacidade financeira muito interessante, é a Renault, né? Isso aí tem que ser destacado, a gente não está falando de qualquer montadora, né? A gente está falando da Renault, a gigantesca Renault. Então, é como se eles tivessem o grande cara deles agora. Isso soa negativo num ponto que a gente é traumatizado por equipes que sempre tem um piloto número 1, mas isso pode ser as no sentido de que a Renault ela pode ter no Ricciardo o passo final para alcançar ou para brigar juntamente com o Red Bull e até as equipes mais à frente, quem sabe, né? Dependendo aí da parte técnica. Acho que não sei se a Porto vai falar sobre o Ricciardo em si, mas enfim, tem uma série de coisas, né? Como eu falei no início, ele meio que derruba o primeiro dominó e vários outros vão ser movidos na sequência por conta desse primeiro movimento dele, que nem é o primeiro movimento no geral, mas é o primeiro grande movimento, né? Então pode ser não, de fato várias coisas vão começar a ser mudadas. Na certo, os bastidores já estão, enfim, a milhão, né? O Sainz, por exemplo, nesse momento deve estar com a cabeça a milhão. Então, enfim, vamos ver o que vai se desenrolar nisso aí, mas é um movimento muito interessante e eu acho que desde que o Vettel saiu, né, da Red Bull para a Ferrari em 2014, a gente não tem um movimento assim para marcar nesse sentido. Para você comentar, Raposo, eu jogo para você, que foi na linha do que o Diogo falou, a pergunta que veio do Twitter, né? Do Igor Cruz, que deixou lá a pergunta se a gente acha... vou ler certinho como que ele escreveu. Ó. Vocês acham que a saída do Daniel Ricciardo pode ser relacionada a causas não esportivas, tais como salário? Aí você já entra no assunto respondendo o nosso... Igor, você citou, né, Raposo? Desculpa, é microfone novo, é conexão nova, é retorno aqui, uma bagunça. Então, se você leu, fica lida duas vezes. Quem participa pelo Twitter merece também ser lido duas vezes, como quem participa por e-mail. Mas, enfim, entra no assunto. E o Igor é muito ativo com a gente no Twitter. Esse merece mesmo. É verdade. Retuita, comenta, é legal ter ouvinte assim. Eu vou pela percepção, né? Porque a gente, às vezes, a gente quer... defender uma causa que a gente não sabe. Na minha percepção, não tem absolutamente nada a ver com grana, até porque não devia receber mal na Red Bull. Eu acho que o Ricciardo está num ponto da carreira preocupante, no sentido, preciso ganhar meu título, ou corre-se o risco de passar o bonde, corre-se o risco de passar o meu tempo e eu passar por essa Fórmula 1 sem ganhar o meu título. Então eu acredito que não, acho que o Ricciardo está atrás do título dele, que seria merecidíssimo, né? Um piloto que já mostrou todo o talento com questão de ultrapassagens, a gente sempre cita ele aqui nesse quesito, mas em todos os outros sentidos também, o talento dele. Eu acho que ele está atrás dessa possibilidade, eu acho que ele visualizou talvez aqui na Red Bull, pelo fato motor Honda ou pelo fato Max Verstappen tendo ali um quesinho a mais de proteção dos comandantes da equipe, sei lá o que passou muito bem, né? A motivação que a gente falou aqui, mas eu acho que grana não foi. Mas, novamente, é a minha percepção, porque às vezes a gente acha que é isso tal, e aí a gente descobre daqui a pouco que na verdade foram os zeros à direita que chamou toda a atenção. Mas a pergunta que eu tenho para vocês, e aí vocês também se quiserem entrar nesse assunto, começando com você então, Diogo Gomes, depois pro Fábio Campos, para a gente inverter a ordem, se vocês conseguem, né, foi um paralelo que eu tinha até feito num grupo de WhatsApp que eu participo com o pessoal do F1 Brasil, lá do Boteco também, Boteco F1, e se vocês acham que tem a ver ou não, dá pra gente fazer esse paralelo, porque eu lembro muito bem quando Lewis Hamilton anunciou a saída da McLaren para ir para Mercedes, muitos olharam com maus olhares também e acharam estranho e parecia até que era um retrocesso na carreira. Ora bolas, a poderosa McLaren para uma Mercedes em que
apesar de ser uma montadora, ainda rastejava, ainda estava longe de apresentar os resultados e longe de repente, dar provas de que poderia brigar por um título. E aí a gente viu que a história foi um pouco diferente. Você acha que dá para fazer um pouco paralelo e que hoje a gente olha com tanta desconfiança para a Renault, mas que essa Renault pode, sim, vir a surpreender em 2, 3 ou 4 anos, sei lá? Olha, mais ou menos por aí. A minha ideia, ela vai nessa linha, mas ela é um pouquinho diferente. Por quê? Ponto 1, o Hamilton faz, e ele, enfim, desde o primeiro momento que foi anunciado isso, né, não é algo que foi guardado em segredo, desde o primeiro momento que foi anunciado, ele explicou que ele visava sim as novas regras. Isso aí, só para localizar quem não pegou, a gente está no início de 2013 e no início de 2014 teria a grandíssima mudança, né? Então a Mercedes já vinha se preparando há muito tempo, porque estava naquela ali de quando conseguir alguma coisa, conseguir um pódio com o Rosberg e nada muito mais que isso. Toda mudança de liderança, de equipe e tudo mais. Então a Mercedes estava no momento de transição onde ela passou não só um ano, mas muito mais do que isso, se preparando para fazer a diferença na era turbo, e nós vimos, né, como eles chegaram com o motor e tudo mais. Eu não sei se o Hamilton sabia que o motor era tão bom, né, mas ou você tem como saber isso. Mas o ponto ele faz a transição numa situação de, ok, eu tô aqui com essa equipe, eu vou fazer esse ano de preparação com a equipe. Eu lembro que no início ele chegou e falou bastante que o carro era muito o estilo Schumacher, né, um estilo diferente dele, segundo as palavras dele na época. Mas em 2014, eu quero o ano seguinte, é o ano da grande mudança, né, dessa Fórmula 1 que a gente tem hoje nas mãos, vamos dizer assim. A grande mudança nesse sentido é 2021, né? Essa agora, ela vai para 2021, é daqui a 4 anos ainda. Ela está um pouco longe. Eu não sei se ele já faz essa mudança objetivando 2021. Talvez sim, mas eu até acho que não, porque muitos dos contratos estão sendo de 2 anos, né? O que quer dizer? É aquele contrato que vai acabar no final de 2020 ou para metade de 2020, que é quando vai começar a se comentar muita coisa para 2021, que vai ser mais ou menos essa janela aí que eu expliquei do Hamilton. Então, nesse sentido, eu até acho que ele seria mais sentido para ele ficar mais 2 anos na Red Bull, mais um contrato nesse sentido. Mas por que eu lá no início eu falei que essa ideia, né, que você trouxe aí você com o pessoal do podcast F1 Brasil, por que eu vou mais ou menos dessa linha também? Eu acho que cenários como, por exemplo, Áustria, 2018, onde tem aquele lance na classificação que ele pede a preferência, né? É uma coisa, ele sabia que ele não estava no direito de pedir a preferência, mas ele pede meio que na tentativa. E a equipe cede, né, a esse pedido, e o Verstappen enfático no sentido de não, é que ele chega a falar é questão de ordem, ou é questão de respeito, algo do tipo. Eu não estou dizendo que ele não quer o contrato. Disciplina, John. Isso, a palavra obrigado. que ele usa. Disciplina. Exato. Eu não tô dizendo que ele não quer brigar com o Verstappen, ou que ele fugiu de uma briga, não é isso. Definitivamente não é isso. Mas eu me pergunto se o Ricardo, se aproximando dos 30 anos, e um vencedor de corridas, né, que desde há anos que só ele e os 2 grandes da categoria vencem corridas, ou seja, só Ricardo, Vettel e Hamilton vencem corridas, e aí ele vê um cara com a equipe só dele, não tô dizendo que isso é bom, mas eu tô tentando imaginar a cabeça dele. Um cara com a equipe só dele, o Hamilton, o Vettel com a equipe só dele, e ele não tem essa equipe só dele. Eu me paro pra pensar se ele não pensa, poxa, mas eu sou um dos 3 caras que ganham campeonato, que ganham corrida nesse campeonato. Há anos já, inclusive. O Verstappen vence uma prova, enfim, mas eu digo constantemente, esse ano, por exemplo, já venceu 2, o Ricardo entra nesse grupo dos caras de cima. Então, eu tô chegando aos 30 anos, eu tô nos caras de cima, eu tô na equipe, eu entrego os resultados, mas eu não vou ser esse não sei se piloto número 1 seja a expressão, mas esse cara que vai ter toda a atenção. Talvez seja o momento de eu criar, sabe, o meu conjunto, a minha tribo ao meu redor. Eu tenho sérias dúvidas se ele não pensou nesse sentido. Algo do tipo, na Renault eu posso criar uma tribo ao meu redor, eu posso criar algo ao meu redor. Talvez não esteja nesse momento no mesmo nível da Red Bull. Para 2018 definitivamente não tá. Para 2019 até acho que não também, mas enfim, a gente não sabe, né, como vem Honda e tudo mais. Até complementar isso, a gente muitas dúvidas surgem com relação mas a Red Bull vai ter um motor Honda, pode ser que ele temeu o motor Honda. É verdade, mas a Renault obviamente tem motor Renault. E o motor Renault não é igual o Honda que ele está supondo. O motor Renault, ele é palpável. Ele usa o motor Renault hoje. E ele se decepciona com o motor Renault hoje. A quantidade de abandonos que o Ricardo tem na temporada por conta do motor Renault é um negócio absurdo. Um negócio muito forte. Prejudicou ele demais.
e ele não só assina para continuar com esse motor, mas para ir para a equipe, né, para o conjunto, para o grupo que fornece, né, e que cria esses motores. Então, ao mesmo tempo que muitas pessoas falam assim, mas ele pode estar correndo por medo da Honda, não correndo no sentido de covarde, tá, gente? Correndo no sentido assim, pô, não confio que vai gerar alguma coisa boa ali. Mas isso não voga, isso não vai à frente, porque ele está assinando com um motor que já está decepcionando ele. Entende? Então, eu no fundo, eu acho que mais do que dinheiro, que mais do que motor, que mais do que Max Verstappen, eu acho que é mais uma questão de querer criar a marca dele, querer ser o cara que todos vão colocar em cima e vão falar, poxa, Renault, Ricardo. Não sei se ele vai conseguir fazer isso, mas eu acho que, e aí que confesso que é uma grande suposição da minha mente aqui, elucubrando durante esses dias depois dessa decisão, eu acho que é muito nessa linha, de querer montar, como eu falei, a tribo, né, querer montar o grupo ao redor dele para ser o cara da Renault, ou o cara que pode ser de uma equipe lá na frente que, enfim, para vencer corridas e tudo mais, ter o diferencial, sei lá, ser o Kubica, por exemplo, entendeu? Estabelecendo a equipe de uma maneira que o outro piloto vai ser só o segundo piloto, ou vai ser só um cara que vai ajudar, ou que vai estar do lado, não vai ser o cara que vai peitar ele constantemente. Eu não vejo tanto assim, porque eu acho que a gente tem que lembrar que as primeiras opções dele eram claramente Mercedes e Ferrari. Ele está indo para a Renault porque não houve chance para ele nas equipes que ele queria, né, as equipes de frente. E ao pleitear vagas na Ferrari e na Mercedes, ele estava se colocando à disposição para desafio, né? Evidentemente ele estava disposto a encarar o Hamilton, e ele estava disposto a reencarar o Vettel. Porque, vamos lá, no meu Twitter, o que mais teve de repercussão sobre o que poderia ter feito ele tomar essa decisão, foi as opções mais votadas, eu diria assim, foram dinheiro e Verstappen. Foram o que as pessoas mais comentaram lá na timeline. E eu não acho que seja nenhuma das duas. Porque eu acho muito difícil uma pessoa, um piloto na essência mesmo, abrir mão de ser campeão por causa de dinheiro. Ele pode aliar uma coisa com a outra. Opa, eu vou ganhar mais dinheiro num lugar em que eu tenho mais possibilidades. Aí, evidentemente, é a opção o melhor dos mundos. Mas é muito raro um piloto descer degraus, e é claro que ele está descendo tecnicamente degraus, ele está pensando lá na frente, eu até também escrevi sobre isso, né? Eu acho que 2021 tem que ser colocado em análise, porque vai ser outra Fórmula 1. Né? Vai ser uma nova Fórmula 1, finalmente, para o narrador poder dizer. Porque os motores vão ficar mais simples na essência. E o motor mais simples vai beneficiar Renault e Honda. Evidentemente, Ferrari e Mercedes vão perder com isso. Por isso, não por coincidência, são as que mais estão chiando. Né? O Sérgio Marchionne morreu dizendo que ia brigar. Né, que não ia vender isso fácil, e dando aquele velho argumento da saída, uma saída da Ferrari que eu acho que nunca vai acontecer, mas era sempre um argumento para ser colocado na mesa. Então, ele pleiteou vagas em equipes fortes. Acho que é muito raro um piloto abrir mão de campeonato por dinheiro, ou descer degraus, vou até falar dessa maneira, descer muitos degraus por dinheiro. Eu acho que tem casos que aconteceu, por exemplo, o Piquet, quando foi para a Lotus. Né? Piquet, quando foi para a Lotus, ele assumidamente ele falou, eu fui para ganhar dinheiro, cara. Eu já era tricampeão do mundo, eu já estava cansado daquele negócio, e eu fui para ganhar dinheiro. E, aliás, ganhou muito, porque negociou lá um contrato por pontos, acabou fazendo muito mais pontos do que a equipe esperava, e, enfim, ganhou 2 corridas em 91, enfim, ficou rico, né, na Lotus. Mas é muito raro. Ali era um cara já em final de carreira, já tricampeão do mundo. O Ricardo, esse é o lado que eu acho mais provável. O Ricardo, ele foi... Eu acho que as pessoas, quando elas falam que ou o cara está indo por dinheiro, ou o cara está indo para fugir do seu companheiro de equipe, o que eu também não concordo, porque ele tem mais pontos do que o Ricardo, do que o Verstappen, somando toda a época dos dois na Red Bull, a partir daquele Grande Prêmio da Espanha em 2016, ele marcou mais pontos, ele tem mais vitórias esse ano, ele já encarou o Vettel, ele já ganhou o Vettel, então eu não vejo o Ricardo com medo de ninguém, como muita gente acha que foi com medo do Verstappen. Se foi essa opção que o Diogo está falando, por causa daquele caso da Áustria, porque muita gente especula que foi por causa do que aconteceu no Baku, na batida dos dois, tem quem diga que foi porque a Red Bull não teria puxado a orelha daquele que teria sido o mais escandaloso dos culpados. Né? Se ele fez por essas razões, ele tem a minha crítica, terá a minha crítica negativa, porque ele estaria se provando mais um que quer
de forma mimada, ter uma equipe para ele. Mimado como é o Alonso, mimado como é o Vettel, né? E são caras que têm um mimo, né? Apesar de ser uma expressão meio chula e boba, infantil até, esses caras não toleram. A gente viu em Hockenheim o Vettel, de forma patética, falar para a equipe, e aí, vocês não vão fazer nada? Por quê? Porque os caras não têm a ambição de brigar. Eles acham que a equipe tem que ser para eles. Começou com o Schumacher, fez escola. O Schumacher, né, que aceitou também de forma patética ganhar corridas de maneiras ridículas, como a gente já falou tanto aqui da Áustria. O Ricardo, ele é um cara competitivo. E a gente nota isso com o seguinte termômetro, que é facílimo de notar. O Ricardo ri muito. Ele é um cara que tem o sorriso fácil. Ele ri para qualquer coisa. Ele ri quando a pergunta é séria, ele ri. E o Ricardo, várias vezes, quando ele se decepciona e quando ele corta o riso, você tem um termômetro muito fácil de ler do Ricardo. A derrota em Mônaco em 2016, naquele erro de estratégia, né, a própria batida com o Verstappen. Enfim, o toque com o Verstappen no ano passado, na Hungria. Né? Então, quando o Ricardo fecha a cara, você sabe que ali é real. Porque ele é um cara que o sorriso dele é absolutamente fácil. Ele é o cara mais sorriso fácil da história da Fórmula 1. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, várias vezes ele fecha a cara. E em situações competitivas, em situações em que ele não ganhou, em situações em que ele foi prejudicado, em situações em que ele se sentiu prejudicado. Então eu não vejo ele como um menino que foi mimadamente buscar formar uma equipe para si mesmo. Porque, repito, antes de Renault ele tentou Mercedes e Ferrari, onde ele não teria nada de equipe para si mesmo. Ele ia brigar, e ele queria brigar. Né? Então, essa veia esportiva, eu acho que as pessoas não enxergam no Ricardo e não enxergam em muitos pilotos, acham que é sempre por dinheiro, ou por medo, ou porque tem alguma coisa. Eu não estou nem culpando quem acha isso, porque eu acho que a Fórmula 1 passa isso. Né? No geral, não o Ricardo, mas a Fórmula 1 no geral passa isso. Pilotos sem muita alma, sem muita veia competitiva. Pilotos que, eu não preciso ir muito longe, que descem do carro, proibidos de ganhar uma corrida, dando sorrisinhos, dando sorrisos. Ele até fez um vídeo agora, parece que ele assumiu mesmo, né? A Mercedes divulgou um vídeo no Twitter dele assistindo a cena do Top Gun, Ases Indomáveis, com Tom Cruise, filme dos anos 80, excelente filme, trilha sonora, enfim, é o filme que deu nome ao Maverick Vinales. O Maverick Vinales só chama Maverick Vinales por causa do Maverick desse filme. O filme é um filmaço, todo mundo conhece. E a Mercedes colocou lá um vídeo dele assistindo justamente a cena em que o Val Kilmer fala pro Tom Cruise: você pode ser o meu wingman, você pode ser o meu escudeiro a hora que você quiser. Então a Mercedes já faz piada com isso. Então, piloto sem alma. Né? O fã de Fórmula 1 não culpa o ouvinte ou o isso é Twitter. rancoroso, Fábio Campos. Não é rancor, é constatação. Rancor com quem? Eu não tô sendo rancoroso é que com você tá batendo no Bottas programa, pós-programa, depois dessa. Não, sabe por quê, Raposo? Sabe por quê? Porque eu acho que ele é a imagem que passa. Por isso que eu acho que as pessoas olham pro Ricardo e não vem a alma competitiva que eu acho que o Ricardo tem. Posso estar errado. Ele pode ter feito isso que o Diogo falou. A gente está num terreno aqui muito especulativo. Né? Ele pode ter ido, vou fazer uma equipe só para mim. O que eu acho que seria uma espécie de mimo. Mas eu vejo muito competitivo por essas questões de querer guiar contra outros pilotos, de ter enfrentado o Vettel e vencido. E eu acho que as pessoas não enxergam isso por exemplos como o do Bottas. Estou usando o Bottas nem tanto querendo criticá-lo já, mas fazendo isso por tabela, mas como um exemplo. Não é só ele, é o Barrichello, o Massa, que tinham reações humanas, mas que passaram muitas vezes por situações assim também. Né? É uma coisa que as pessoas estão tão acostumadas, o tal do jogo de equipe, né, que passa essa imagem de que os pilotos são absolutamente cordeirinhos das equipes. Alguns não são. Acho eu que o Ricardo não é. E para fechar, até pra gente entrar no assunto até Renault mais, enfim, ainda tem muita coisa para falar do Ricardo, mas é para. Eu tenho uma pergunta para você depois disso aí. Sim, só para fechar uma coisa. Eu acho que a Renault deu um passo rumo ao ser uma equipe grande, por mais que o Ricardo ainda tenha que evoluir como piloto, porque eu me lembrei muito de 2005, quando a Red Bull anunciou Adrian Newey em 2005, ela deu um recado para o mundo de que não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para ganhar. Né? Porque não só pelo valor do Adrian Newey, que foi milionário, talvez até bilionário, enfim, talvez ele já seja até isso tudo, mas não que ele ganhe bilhões, ele ganha milhões sem dúvida nenhuma. E a Red Bull passou o recado para o mundo. Eu acho que a Renault passou esse recado na sexta-feira passada. Eu acho que a Renault falou: olha, nós não estamos aqui para ficar, nós não estamos aqui para ser Toyota, nós estamos aqui para ganhar. E é legal, porque a Renault, quando ela quer ganhar, normalmente ela consegue. Mas diga, Diogo. Não, se você não acha que... Vamos nos não sei se dá para chamar de argumento, mas nas ideias mais populares, né? Se você não acha que foi por dinheiro, não foi pro fugir do Verstappen, não sei nem porque a gente leva essa a sério, mas enfim...
colocando todas essas em conta e também colocando fora a ideia de que eu levantei de que a Renault, ele não estaria indo para a Renault para construir uma equipe ao redor dele. Você não acha que pode ser nada disso? O que exatamente você acha que fez ele pegar a caneta e falar, dá aqui o contrato que eu vou para a Renault? É difícil assim, saber o que passa na cabeça do piloto, né? Eu acho que tem a questão do desafio. Eu acho que tem um pouco do Hamilton arriscando Mercedes, do Alonso meio sem paciência na Ferrari e um pouco do Schumacher, vou fazer uma Ferrari minha. Tem um pouquinho, pode ser um pouquinho de tudo isso, né? Todos esses exemplos, a gente nunca sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Eu acho que usar o exemplo, mas o Hamilton deu certo, é completamente diferente, do Alonso deu errado, né? O do Schumacher levou anos para dar certo. O Schumacher foi para a Ferrari em 96 e foi ganhar em 2000, né? Levou muito tempo para dar certo. Então não existe uma fórmula, fez igual, vamos lembrar daquele caso. Agora eu acho que a questão do desafio existe, viu, Diogo? Tem uma coisa que eu acredito em certos pilotos de Fórmula 1, piloto mesmo, né? Piloto na alma, piloto competitivo, é que o cara cansa de ficar no mesmo lugar. O cara, uma hora, ele fala, né, para o cara abrir mão de um lugar em que ele tem 2 vitórias esse ano, ele conseguiu ganhar 2 corridas, isso é muito valioso. Eu acho que o cara fala, eu preciso de alguma coisa diferente. Eu até coloquei isso também no Twitter. É um pouco do, poxa, eu agora tenho a escolha. Eu posso escolher, eu posso analisar a proposta. E uma coisa que eu também já falei é que ele percebeu o tamanho que ele tem. Ele falou, hoje eu tenho um tamanho para ir para uma montadora e liderar essa montadora para frente. Então eu acho que foi mais, resumindo tudo em uma palavra, eu acho que foi o desafio mesmo. Posso estar sendo errado, posso estar sendo leigo, mas eu não vejo como questões, eu não enxergo no Ricardo esse tipo de piloto. Esses caras que têm alma de campeão, como vários outros da Fórmula 1 têm. Então eu acho que foi desafio mesmo. Olha, vou fazer uma coisa diferente, vou levar uma equipe para cima, vou mudar de ares, né? Eu entendo muito esse negócio de mudar de ares, porque essa mesmice de ficar sempre no mesmo lugar é uma coisa que me incomoda. Então eu entendo às vezes o piloto pensar, chega de Red Bull, tá na hora de eu ir para um outro lugar. E o motor Honda pode ter pesado também, né? Acho que a questão da Honda também fala alto, né? Eu acho que vai nessa questão de mudar de ares, mas eu acho que foca muito em assim. Eu concordo na questão de mudar de ares, eu concordo na questão de eu sou um dos grandes, eu posso pegar uma equipe e evoluir muito, ajudar a evoluir ela e tudo mais. Mas eu realmente acredito que no meio de tudo isso ainda tem uma questão de eu vou ter a minha equipe. Não acho que seja justo, mas eu realmente acho que ele pensa assim. É exatamente nessa ideia inicial. Eu não vejo a Renault como equipe dele, não. Eu não vejo o Hulk fazer. Posso estar errado, completamente errado, mas eu não vejo o Hulk. Mas a gente fala de um cara que não vejo, não. Na Fórmula 1 contra. Não, sem dúvida. Ele pode, como eu falei no início, eu acho que o Hulk vai criar um desafio para ele ali. Mas para mim vai ser um desafio menor do que o do Verstappen. E segundo, eu acho que ele está numa posição, repito, não quero ser repetitivo, mas acho que ele está numa posição de eu sou um dos grandes, eu posso ter, entre aspas, a minha equipe. Eu posso criar isso na Renault. Eu realmente acho que ele foi nessa linha. E só para fechar esse assunto, o âncora já está querendo evoluir aqui no assunto e temos mesmo que fazer isso. Tudo isso que a gente está vivendo, toda essa experiência que é muito gostosa, eu repito, né? Eu acho que, não sei se vocês dois compartilham desse sentimento, eu acho muito bom quando um piloto muda assim, né? Uma mudança bombástica, uma grande peça vai para uma outra grande equipe, né? Eu já estava falando aqui, né? E o ouvinte é testemunha, né? De que eu ia acabar contradizendo os meus ideais, indo contra os meus ideais para ele ficar na Red Bull, justamente para ver a briga entre companheiros de equipe, que para mim tem muito valor, para mim engrandece muito a Fórmula 1, para mim tem um peso de expectativa em quem está em casa ou quem está na arquibancada, de assistir uma briga entre companheiros que é muito bonita. Mas justamente eu torcia para ele renovar com a Red Bull justamente para ter esse sabor, né? Mas quando um piloto muda de casa é uma coisa muito grande, muito importante, né? Então só para fechar nesse assunto, para fechar nesse aspecto, eu acho que a Red Bull, é difícil colocar em palavras, né? Assim, a Red Bull, primeiro, que a gente vai falar dela agora, né, Raposo? Ou a gente vai entrar no caso da Renault, só para eu ter uma noção aqui certinha de que eu estou indo para o lado certo. Eu quero saber se tem espaço para mais notícias bombásticas nessa vaga da Red Bull, que está vaga. É um bom tema pra gente entrar. Eu só acho que, só para a questão da Renault, eu acho só uma coisa pra gente matar, que tem a ver com Red Bull e com Renault, né? Tudo isso que a gente está vivendo, toda essa expectativa, como eu falei, é bom ver um piloto mudar de equipe, ela corre um sério risco de não se concretizar, né? Ela tem uma grande ameaça, que é real e muito séria e muito difícil de ser revertida, que é essa disparidade entre Renault e Red Bull, entre Renault e o pelotão da frente. Se a Renault não der um passo
impulso que pelo menos chegue perto dessas equipes, o Ricciardo corre o grande risco de virar um cara ali para ficar brigando por sexto, sétimo. Eu estou falando de 2019 e 2020, né? E que são anos em que a estrutura será mexida, mas nem tanto, né? Então, todo esse fervor que nós estamos vivendo, ele corre o risco de ser nada. O Ricciardo realmente virar um piloto do meio de pelotão, por causa dessa grande, enorme diferença que existe entre equipes. Tomara que a Renault, né, porque essas contratações, né, Raposo, elas são um impulso muito para a fábrica, né? Eu imagino os funcionários da Renault, todo mundo ganha uma nossa, agora a gente tem mais equipamento para ganhar, né? Se a Renault não der o salto, que é dificílimo, de pular do segundo pelotão para o primeiro, ou de pelo menos chegar perto, a gente está aqui discutindo coisas que infelizmente vai ser só um piloto grande estrela virando coadjuvante. E aí, Gil Gomes, quem é que senta nessa outra vaga na Red Bull? Teremos uma Crava equipe... aí, Diogo. Crava aí quem vai. Teremos uma equipe só do Verstappen? Ou a Red Bull seguirá na linha que até então a gente está vendo de não favorecer ninguém? Não, eu acho que a Red Bull ela consegue manter os pilotos num pé interessante de briga entre eles ali, e isso é muito bom, mas falando sobre a vaga em si, ponto 1, eu acho que nós temos duas opções, Sainz e Gasly. Eu até tenho outras considerações sobre o Sainz, eu vou falar à frente, mas começando pelo Gasly, já para tirar da frente, não eu não sei se é mais uma surpresa? Tá tão definido eu não sei esses se dois? Eu acho que há. Mas deixa ele falar, mas eu acho que há, mas enfim. Vamos lá. Eu acho que, começando pelo Gasly, não sei se é uma crença realmente, ou se é só um desejo, uma vontade minha, mas eu realmente não quero ver o Gasly na Red Bull. Só para começar o jogo aqui. O Gasly para mim é um piloto que não está preparado para dar esse pulo. Eu cheguei no Twitter a comparar ele com o Kvyat, talvez até tenha sido meio bruto nessa comparação, mas a ideia inicial foi, ou a ideia geral foi, um piloto não preparado que pode subir a equipe principal simplesmente porque surgiu uma vaga simplesmente porque a Red Bull tem que manter a escala de pilotos funcionando. Eu realmente não espero que o Gasly faça isso nesse momento, ou melhor, que a Red Bull faça isso nesse momento, porque não acho que ele está preparado. Pode ser que ele suba, que ele caia na minha boca, que ele seja um grande campeão. Realmente não vejo isso acontecendo, mas, enfim. E por que eu olho do outro lado e vejo o Sainz, e porque eu acho que o Sainz é a melhor opção. Mesmo assim, um dos problemas. Para mim, o Sainz, enfim, desses dois, está na melhor condição. É um piloto que, obviamente, está com a Red Bull há muito tempo. O ponto negativo disso tudo, que até foi o comentário contrário do Thiago Santa Rosa, já há muito tempo, né, que é a relação dele com o Verstappen. Eu entendo tudo isso, eu sei qual problema tem ali, o ouvinte que acompanha a gente regularmente já sabe, até que nós comentamos bastante sobre isso até em edições anteriores, toda a questão quando eles corriam juntos na Red Bull, na Toro Rosso, teve até demissão de engenheiro e tudo mais, a coisa não foi simples, teve um pega pra capar interessante ali. Mas eu até acreditando na ideia da Red Bull de preferenciar a questão da qualidade dos pilotos, independente dessa briga interna, até porque ela já está há um tempo lidando com o Ricardo e Verstappen, meio que se estapeando ali em momentos específicos, eu acho que a Red Bull vai de Sainz, eu torço para que a Red Bull vá de Sainz, e eu não vejo nesse momento, pelo menos com a imagem que eu tenho na cabeça nesse momento, eu não vejo a opção fugindo desses dois. Eu acho que a Red Bull, ela pode fazer uma quebra, até ir para um piloto externo, um Alonso, quem quer que seja, mas eu não vejo isso acontecendo agora. Por ter um piloto tão próximo, um piloto tão numa situação preparada, numa situação de estar numa condição muito interessante, que seria o caso do Sainz. E de ser piloto dela, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Que ela vai precisar ir buscar, o piloto é dela. Então, eu realmente acho que o Sainz vai ser a opção e acho que aí seria, se confirmado, seria sim uma boa opção. Mas vocês parecem ter nomes diferentes desses aí? Fábio Campos, uma Red Bull que nunca ousou, nunca assustou, a não ser, talvez a grande surpresa da história da Red Bull tenha sido que um Brandon Hartley, que já tinha feito parte da equipe no passado. O Coulter! Eu achei que você fosse falar o Coulter. Ali não era. Mas é porque ele era o primeiro, né? Ali era o estreia daqui. O Hartley não é surpresa, né? O Hartley, basicamente, eles olharam pro grupo de jovens pilotos e tinha um menino de 16 e um de 15. E eles falaram, acho que botar um menino de 15 na Fórmula 1 não vão deixar. Aí procuraram alguém e apareceu o Hartley. É basicamente isso. Mas o fato Hartley é um termômetro da situação que a Red Bull vive agora, que é a ausência de peças. Eu acho que
a gente tem que considerar o seguinte, no dia em que o Vettel surpreendeu a Red Bull em Suzuka, dizendo, vou embora, a Red Bull não demorou 2 horas para promover o Kvyat, né? O Ricardo fez a mesma coisa e já passaram-se 4 dias e a Red Bull ainda não anunciou. Eu acho que isso é com erro, não? Eu acho que mas eu não sei que isso, eu não coloco o Kvyat como um erro tão grande, porque o Kvyat ele degringolou após o seu rebaixamento. Antes do rebaixamento eu não acreditava o Kvyat como um erro. Eu não acho que ele era um erro. Oi? Você concorda com a Red Bull ou você concorda com... Não, com você. Eu não vejo o Kvyat ruim na Red Bull. Ele realmente piorou bastante. Quando rebaixam ele realmente piorou bastante. Sim. Mas enquanto estava na Red Bull, eu não vejo o Kvyat ruim, não. Não era um super talento, evidentemente, né? O Verstappen chegar e ganhar a primeira corrida é uma quase humilhação esportiva, mas não era exatamente uma coisa, nossa, vamos nos arrepender. Só que talvez a lição, que o Diogo talvez tenha razão, é de não escolher, simplesmente seguir a fila, né? E talvez eles estejam justamente fazendo isso. Olha, não vamos simplesmente seguir a fila, vamos escolher, né? O Diogo falou que torce pelo Sainz. Eu não torço pelo Sainz, não. Eu torço pelo Alonso. Mas não vai acontecer, evidentemente. Não vai acontecer. Seria sensacional. Não, a gente teria... A Fórmula 1 ganharia de goleada da MotoGP. Por enquanto está 1-1, né? Porque a MotoGP teve a sua notícia bombástica, a Fórmula 1, digamos que também teve a sua. Se a Red Bull anuncia o Alonso, fica 4-1 para a Fórmula 1, porque vai ser uma coisa tão gigantesca, vai ser uma bomba tão maior do que a do Ricardo. Imagina o Alonso voltar a pilotar para a Honda, que coisa absurda, né? Que seria, né? E a Red Bull usar dessa maneira, seria a última chance da carreira do Alonso. Enfim, é uma coisa, seria, imagina Alonso e Verstappen, né? Eu sei, é muito fictício, é muito fantasioso, talvez essa seja a melhor palavra, né? E não há nada que indique indo para esse lado, mas seria uma grande de uma surpresa, né? E a Red Bull pegaria, eu me lembro de uma entrevista do Christian Horner, quando... Qual que era a ocasião, gente? Ele falou do Raikkonen, era também de escolher piloto, em que ele falou, olha... Exatamente antes do Kvyat subir, eu acho, não? Mas o Kvyat subiu no mesmo dia, se eu não estou enganado. Eu não lembro se era o Kvyat. Eu acho que é antes do Ricardo, talvez. Talvez... Eu lembro e o Vettel, ele falava que ele era muito amigo do Vettel, tinha um negócio todo assim. Isso. E eu lembro do Christian Horner falar... O Christian Horner podia simplesmente ter... ou tergiversado ou poderia ter negado clamorosamente. E ele falou, olha, sim, estamos conversando, estamos pensando, na verdade foi essa a palavra que ele usou. Então a Red Bull já olhou para fora da sua janelinha. Ela não tem hoje ninguém para subir, né? Não pode subir o Dan Tickton, né? Porque senão subiria, eu acho que ele subiria, acho que se ele tivesse superlicença já estaria na Toro Rosso, e aí o problema seria só da Red Bull, mas que o menino já estaria na Toro Rosso, estaria. Só que o Dan Tickton não tem superlicença, eu não sei se vocês sabem, porque ele cismou de, numa bandeira amarela, ultrapassar 10 carros para ir jogar o carro dele no carro do companheiro de equipe dele. E nesse arroubo, ele perdeu 1 ano. E esse 1 ano fez falta numa pontuação que ele teria. Assim, ele estaria muito próximo. Ele foi punido 1 ano, ele foi suspenso 1 ano. Detalhe, ele ia perder 2 anos. E aí depois revisaram e ficou apenas, entre aspas, 1 ano. Mas ele é um talento tão marcante que ele volta dessa punição de 1 ano afastado do automobilismo com o patrocínio da Red Bull, pra você ter uma noção, né? Então, assim, é um menino diferente. Que é a Red Bull fugindo do politicamente correto, né? Assim, errou, acabou, suas chances estão eliminadas. Não, errou, vamos aqui puxar sua orelha, mas isso é um talento, vamos trabalhar o talento. Eu acho que ele fez muito pior do que, claro, ele é muito melhor, né? Mas ele fez a atitude dele é muito pior do que a do Ferrucci, do Santino Ferrucci, que foi execrado, acabou a carreira dele pro automobilismo, talvez ele, né, só nos Estados Unidos, por ser americano, ainda tem a chance. Mas o que o Tickton fez é muito mais grave, porque você ultrapassar 10 carros em bandeira amarela para jogar o carro no seu companheiro de equipe é uma coisa que nos dias de hoje é quase, né, fuzilamento, né, público por parte da FIA. Então é uma carreira que eu ainda aposto, mas que tem esse percalço que seria a evolução natural, né? Eu acho que essa demora da Red Bull é, para mim, a evidência de falta de confiança. Evidência, porque era para ser Carlos Sainz assim na hora. Só que o Carlos Sainz... A gente não pode esquecer, Fábio Campos, que o Verstappen não era Red Bull. Ele começou a se destacar e a Red Bull foi lá e pegou ele, mas ele não era Red Bull.
Não, mas na Fórmula 3 já era, né? Não. Você já corria com Não, capacetinho. no começo não. A hora que ele emenda as 4 vitórias, as 3 etapas, eu acho, 6 vitórias seguidas, é que a Red Bull vai lá e aí que ele coloca no capacete. Mas se não me engano, as 2 primeiras etapas do campeonato, ele não era Red Bull. Ah, tá. As 2 primeiras era diferente. Entendi. Não, ele começa com na Van Amersfoort, inclusive com o nome da família ali do lado do carro, Verstappen e tudo mais. Então, isso é bom, né? Assim, a equipe jogar com categoria de base, ela podia fazer isso. É engraçado, porque é impressionante como o filme da Fórmula 2 é queimado, né? É impressionante, eu tô pensando nisso esses dias, né? Não se vai buscar ninguém da Fórmula 2, não se olha para ninguém da Fórmula 2. Tudo bem, tem os cotadinhos lá que já estão ligados, né? O Norris já tá ligado, a McLaren, o Russell, a Mercedes. Não, mas isso aí assim, já vem desde baixo, né? Não existe um brilho da Fórmula 2 que faça diferença. Isso me preocupa, isso me chateia, porque, né, os primeiros anos da GP2 foram super férteis, no sentido de que os talentos eram observados e aí sim encaminhados para a Fórmula 1. Né? No primeiro campeonato subiram 3, né, se não me engano, foram o Kovalainen, o Rosberg, e tem mais um que eu estou me esquecendo, né, que dos 3 primeiros, os 3 subiram, sem ter grandes vínculos com o montador, com equipes. Então o mérito ia, né? Quem era campeão na GP2 nos primeiros anos sempre subia. Você sempre tinha uma vaga para o campeão. Aí chegou o Glock, aliás o Glock subiu, né? Chegou o Pântano que foi quem quebrou essa sequência, porque já tinha passado pela Fórmula 1. Aí a coisa degringolou, mas me espanta um pouco nessa hora de escassez de opções para a Red Bull, não pegar alguém da GP, nem que seja esse tailandesinho que é bom. O tailandesinho é bom, entendeu? O Alex Albon é bom piloto. Eu sou obrigado a perguntar. Sérgio Sete Câmara já fez parte da academia. Estaria ele pronto? Pronto, Toro Rosso. Eu não sei se pronto, mas eu acho que a Red Bull mas valia a aposta. Pro Toro Rosso, sim. Eu acho que valeria. Eu acho que mais do que o Hartley. Para mim, você tem uma perspectiva, é igual o Petrucci e Miller, né? Você tem uma perspectiva muito maior com um, né, do que com o outro. Eu acho que o Hartley você não tem perspectiva mais com o Hartley. Com o Sete Câmara, nossa, o Sete Câmara, que viu as corridas no Bahrein, na abertura do campeonato, viu técnica de pilotagem. Né? Enxergou mais do que resultado, técnica de pilotagem, técnica de defesa de posição, técnica de ataque, de dar o X. Isso é técnica, e ele mostrou. Tudo bem, não tanto nas outras, quebrou o pulso em Mônaco, enfim, teve lá os seus percalços. É um cara para ser trabalhado, né? Acho que o Diogo também quis dizer isso, para ser trabalhado. Mas a Red Bull, a Toro Rosso não serve para isso. Então coloca lá para só que isso não vai resolver o problema da Red Bull, né? Se a gente está aqui discutindo 19, o Sete Câmara não vai resolver o problema da Red Bull. Diga, Diogo. A crítica do Marco ao Sete Câmara, uns 2, 3 meses depois de ter demitido ele do grupo, foi: ele classifica muito bem, mas ele treina bem, ele classifica bem, o trabalho dele no simulador é incrível, mas quando ele vai pra corrida ele não consegue ter o ritmo. E assim, isso é perfeito. Pra quem assistiu aquela segunda temporada do Sete Câmara, quando ele tava com a Red Bull na Fórmula 3, é isso. Ele fazia tudo bem, aí chegava na corrida, que é o que interessa, ele não conseguia entregar. Eu tava muito feliz com a temporada do Sete Câmara. Não o gênio, nossa, olha só, mas estava feliz com a temporada dele, até a Hungria. Eu me decepcionei um pouquinho com a Hungria. Não sei se vocês já assistiram a Hungria. Já não, a Hungria tá muito recente para mim. Eu ainda não. Hungria para mim é assim, mas o ponto que eu queria dizer assim, essa deficiência, que eu vi isso também, e quando o Helmut Marko falou isso, eu concordei completamente com ele, é algo que ele... Eu não sei se dá pra bater o martelo e dizer resolveu, mas é algo que, sem dúvida, ele trabalhou bastante. Né? O Sete Câmara é um piloto que hoje consegue, nas corridas, apresentar um trabalho muito eficiente. Talvez não seja um super ultrassumo e tudo mais, mas ele consegue, sim, na corrida, apresentar um trabalho eficiente. Quem viu ele na Fórmula 3, assim, parecia que o pneu de todo mundo degradava a nível 10 e o dele nível 1 milhão. Ele ia caindo na corrida de um jeito que era difícil de entender, em vez de ir ganhando posições, que seria o natural. Então, seria um nome sim, mas já que a gente está no especulativo aqui, de jogar nome, seria um nome sim para Toro Rosso. Mas eu acho que para a gente até começar a chegar numa conclusão, num denominador comum, eu acho que a Red Bull, ela poderia ousar, ela poderia quebrar a sequência agora. Seja com o Alonso ou não. O Alonso seria fantástico, né, pela bomba, pela perspectiva com o Verstappen, enfim, por Esquece tudo. o Alonso.
eu ainda não quero esquecer, eu não tenho nenhuma informação sobre o Alonso na Red Bull, nenhuma, zero. A única informação que eu vi é de que o Flávio Briatore já tentou colocar o Alonso na Red Bull em outras oportunidades. Isso é uma informação confirmada no paddock. Pode ser, daqui a pouco, inclusive, eu tenho que falar sobre a questão do não estou esquecendo, não, do Ocon, enfim, todo o embrólio da informação. Mas eu não duvido nada, porque o Flávio Briatore é um cara muito ativo, infelizmente ele ainda tem certos, ele não poderia, na minha opinião, ele não poderia nem pisar perto de um autódromo de Fórmula 1, mas eles deixam que seja ainda empresário do Alonso, e em outras oportunidades já aconteceu dele ligar oferecendo o Alonso. Não existe essa informação de que isso tenha acontecido agora, porque será que o Alonso vai querer correr com a Honda? Se o Ricardo pode ter saído por causa da Honda, eu acho que é uma das possibilidades, além de todo o desafio que eu falei. A pergunta pra mim é outra. A pergunta não é se o Alonso vai querer. Se a Honda gostaria dele. Exatamente. A Honda vai aceitar o Alonso depois de... É uma boa pergunta. Esses caras não trabalham com digamos, ressentimentos, dorzinhos. Ficamos magoadinhos. Eu acho que o japonês é diferente, hein? Eu acho que... É meu mapa, né, que a gente costuma falar aqui na PNL, é meu feeling. Vou deixar mais aí. Posso ter errado, mas no meu feeling japonês é um pouquinho diferente, onde essa questão moral fala um pouquinho alto, talvez não mais alto do que os negócios, mas fala mais alto do que quando a gente compara com ingleses e alemães e italianos. Sabe quem tá sobrando nessa história toda? Disso. Eu vejo diferente. Eu acho que eles não deixariam de contratar porque estão magoados. Eu acho que eles, é o melhor piloto? Vocês acham que vocês vão domar o cara? Vocês acham que o cara vai render? Então traz. A McLaren fez isso, gente. A McLaren contratou o Alonso. O que o Alonso fez com a McLaren é muito pior do que o que ele fez com a Honda, mas 200 vezes pior. O Alonso entrou na sala do Ron Dennis e falou: ou você me faz primeiro piloto, eu vou acabar com a sua carreira, vou escancarar o escândalo, eu tenho os e-mails. E a McLaren contratou ele de novo. Mas o que mudou é outra McLaren, né? Não é a McLaren de 2000. Quem contratou o Alonso foi o Ron Dennis. O Ron Dennis sai depois que o Alonso já é piloto, já cumpre uma temporada, né? Mas o Ron Dennis já não era mais o Ron Dennis, né? Já estava enfraquecido. Tinha lá, sim, mas o Dennis poderia virar e falar: olha, se vocês trouxerem esse cara, eu saio. Né? Se a questão for de rancor, igual vocês estão falando, de moral, o Ron Dennis, todo mundo sabe que seria muito capaz de fazer isso, né? Se vocês trouxerem esse cara, eu saio. Aí entra a questão de não ser japonês, né? Que eu tô falando que eu tenho um feeling que japonês leva essa questão um pouquinho diferente. Eu acho que não. Eu acho que o japonês é mais pragmático do que os ocidentais, inclusive. Ele é mais focado em resultado, ele é mais focado em técnica. Eu acho que, enfim, são impressões diferentes. Eu acho que a Honda não impediria. A Honda está ganhando um presente com a Red Bull também, gente. A Honda está ganhando a chance em que ela achou que não teria mais. Né? A Honda ela foi colocada na Toro Rosso como uma manobra de bastidores da Fórmula 1, porque não teria equipe para ela. Então teve que haver toda essa conversa, o Sainz entrou nisso e amarrou, fica na Toro Rosso, porque senão não tem outro lugar para você. E a Honda, olha o que acontece, a Honda está ganhando uma outra chance, talvez sem merecer tecnicamente, por mais que ela tenha evoluído. Né? Ela vai equipar uma equipe de ponta, ela vai equipar uma das 3 melhores equipes da Fórmula 1, sem ter tido um grande progresso na pista. Então a Honda não acho que a Honda tem esse poder de veto, poder de veto, eu diria outro, não tem esse poder de veto em decisões da Red Bull, não. Ela é fornecedora de motores. Tem um nome sobrando nisso tudo. Ou qual? Aliás, o mundo. Não, o mundo quer ouvir sua explicação, Fábio Campos. É importante, é bom já tirar isso do caminho, né? Porque já não. Eu acho assim, a gente tem uma relação muito, muito boa com o nosso ouvinte, e é claro que, como eu falei na abertura do programa, jamais passaria essa edição sem falar sobre esse erro, porque a gente colhe muitas coisas, e você falou uma aí no começo do programa, Raposo, que você estava lendo os e-mails dos ouvintes, e você leu um monte de gente aí junto, então eu não sei se eu estou falando, eu não sei exatamente quem foi que disse, que a gente, que sabe que o Sainz não é carta fora do baralho, mas sabe que o Sainz tem as dificuldades de ir para a Red Bull, e citou, acho que não sei se foi a Laura, que falou, olha, pelos motivos já discutidos do café. Ou seja, é uma informação que muito pouca gente tinha e que a gente trouxe aqui há muito tempo, talvez hoje, claro, seja uma informação mais difundida. Na época não era. Foi exatamente a Laura. Foi ela, né? A opção mais sensata seria o Sainz, mas acho improvável por motivos, inclusive, já discutidos em um dos últimos programas. Então eu acho que a gente tem uma credibilidade com o ouvinte do café que nos faz obrigação de quando errar, falar, errou. Né? A informação do Ocon na Renault
Não era, se o ouvinte tem, se ele quiser pensar isso, ele tem todo o direito. Mas não era chute, não era tentativa de antecipar o que não aconteceu, não era, estou falando da minha parte, e não era simplesmente caça-clique, sei lá, porque eu não faço isso. Existia essa informação, né? Existia essa afirmação, que ela é um erro, né? Portanto, que não foi. E eu até fiquei muito pensando nisso, né? Até que ponto isso já estava realmente fechado e mudou com um telefonema do Ricardo, pode ter mudado. Eu não acho que aquela informação seja falsa, porque eu fiz questão, a maior explicação que eu dei, coloquei lá no meu Twitter, em 280 caracteres. Né? Coloquei lá 4 exemplos dessa informação sendo cravada. Né? Em 4 exemplos de 3 idiomas diferentes, de 3 países diferentes. Da Itália, da Espanha e 2 jornalistas ingleses. E gente que está na Fórmula 1. Né? Então, toda vez que eu tiver esse tipo de base, é claro que a gente aprende e a gente refina, né? A gente não pode sair de uma situação como essa, eu no caso. Aí eu não posso falar mais pelo café, agora eu tenho que falar por mim. Claro que eu não posso sair de uma situação como essa e falar, não, tá certo, tá vendo? Acontece. Né? Não, claro que a gente aprende. Mas toda vez que tiver um conjunto de informações de gente tão confiável, eu me sinto na obrigação de trazer para o ouvinte do café. Então eu só queria deixar isso claro, Raposo, que, repito, o ouvinte tem todo o direito de pensar o contrário. Mas não trabalho, eu pelo menos não trabalho com especulação, trabalho com informação, e essa informação existia, tanto que eu coloquei 4 prints no meu tweet. Né? Existia essa informação, que ela é um erro, ela é. Aonde houve esse erro, não sei. Né? Quando erramos todo mundo, não o café, eu digo eu e as pessoas em quem eu confiei, mas existia essa informação de gente muito lá dentro da Fórmula 1. Né? Então eu não sei até que ponto era uma... E a gente sabe, gente, e isso é uma coisa também, né? Esse tipo de informação, 9 em 10 vezes, ele se confirma. Às vezes tem essas reviravoltas, que eu acho, repito, são ótimas que aconteçam. É muito bom, como foi o Lourenço na Honda, que ninguém esperava. É bom que tenha reviravolta. Mas quem acompanha a Fórmula 1 há um pouquinho mais de tempo, sabe que quando há uma conjunção de gente confiável, de países que normalmente acertam, a imprensa italiana normalmente acerta muito, apesar de sempre muito apaixonada, mas normalmente acerta muito. Quando há uma conjunção dessa, normalmente se confirma. Então, eu repito, aprendo, mas toda vez que tiver um conjunto de informações dando como certo, eu me sinto na obrigação de dar minha cara a tapa aqui, como foi. Né? A cara foi dada a tapa, já teve quem estapeou, porque tem sempre quem gosta de espizinhar quando você está por cima tentando alguma coisa única. Já espizinha quando você erra, aparece quem queira pisar. Mas, enfim, é um erro, mas não foi um erro de um tiro no escuro. Tá lá no meu tweet, né? Era uma informação dada por muita gente confiável de que estava certo. Bem, é isso. Eu acho que nós conseguimos aí em pouco mais de 1 hora, né? Tratar do assunto Ricardo, vaga na Red Bull. Vou passar ainda para vocês, não estou fechando, para a gente arrematar aí com comentários finais. A gente tinha até se programado, né, para essa semana ser aquele programa que a gente tinha falado sobre safety car, necessidade ou não, é válido, é justo, e etc e tal. Mas esse anúncio do Ricardo realmente fez a gente mudar a ordem. Mas... Cair pauta faz parte do jornalismo também, né? Como o erro e cair pauta, né? São coisas que fazem parte. Exatamente. Então, acho que foi bem discutido aí. Agradecendo novamente a todos que participaram e escrevendo. O Marcelo Pimenta, né, mandou uma pergunta falando sobre geração de pilotos, outra questão que a gente vai voltar nesse assunto aqui. Opa, boa pergunta, hein? Falando... Nem sei qual é a pergunta, mas é um bom tema, hein? Isso, perguntando de ações que a Liberty pode tornar na Fórmula 1, para tornar ela mais parelha. Ele meio que faz uma comparação com a MotoGP, com a nova geração da MotoGP. A gente vai voltar nesse assunto, Marcelo Pimenta, nas outras semanas. E porque a gente acabou estourando o tempinho aqui falando sobre essa dança das cadeiras, Renault, Red Bull e o que pode acontecer. E os principais nomes. Diogo Gomes, passando para você primeiro, para a gente encerrar esse bloco. Se ficou faltando alguma coisa, se você quer falar ainda algum detalhe, algum piloto, alguma vagazinha que a gente deixou passar em branco, para a gente fechar o bloco. Eu só queria falar rapidamente sobre o Ocon, que eu levantei a bola ali, antes do Fabricão fazer toda essa explicação aí, porque eu tava, enfim, pensando, né, claro que uma grande elucubração tudo isso aqui, então eu vim pensando aonde o Ocon encaixa nisso tudo, sabe? Eu fui procurando o encaixe de cada um e tudo mais,
Porque mudou tudo agora, né, Diogo? É impressionante como mudou tudo. Tudo que estava sendo desenhado muda, né? E o Ocon ele sobra muito nesse encaixe. Sabe, assim, ele sobra, não é que ele sobra por talvez sobrar, não, ele sobra, mas sobra valendo mesmo. Você quer dizer não era que ele sobra no sentido de não ter lugar ou que ele sobra no sentido de... Exatamente, não sobra de não ter um lugar simples, né, digamos assim, uma ligação rápida. Você poderia imaginar, renova com a Force India, mas a Force India está nesse período turbulento, já fala em Lance Stroll, enfim, já tem tudo isso aí, o Pérez, que, enfim, não vai sair de lá, né. Você não acha que no último desespero da última situação possível, a Mercedes joga ele na Williams? Você não acha, não? Não tô falando que vai ser isso, não tô falando. Tô falando que se for chegar no último desespero mesmo. Uhum. Não, eu acho que sim, mas eu acho que é uma situação que o último desespero é uma ótima expressão. Eu ia até usar outra, mas essa é até melhor. É assim, vai fechar, não tem mais o que fazer, tem que arrumar um lugar para ele. Vem cá, Williams. Eu acho que vai ser uma situação bem nesse sentido, assim, só para não deixar Williams, ele fora. Quer mais um descontinho nos motores? Toma aqui. Exatamente. Então, e a Williams vai estar aqui. A Williams vai chorar, vai ajoelhar. Vai estar de joelho, dizendo assim, por favor, me dá. Sim. E não vem só o desconto, vem um subpiloto. Né? Em comparação ao que eles têm lá hoje. Sim, sem dúvida. Então, para ele seria maravilhoso. Mas esse é o último desespero. Onde que você acha que ele vai sem ser no último desespero? Na primeira opção? Vamos na outra ponta da conversa. Eu acho que não tem nada a ver a Mercedes aí. Eu acho que, até pensando fora de Mercedes, eu acho que Red Bull pode ser uma opção. Mas aí eu acho que a Mercedes não liberaria. Você acha que eu acho que aí a Mercedes já faria... A Mercedes não criaria caso com a Renault. Até porque eles já se ajudaram no passado, né? Mas eu acho que Mercedes e Red Bull... essa coisa do passado aí... Aí ela tá se dando um rival. Eu acho que ela não enxergava se dar um rival para a Renault. Né? Inclusive o Toto Wolff deu entrevista falando assim, não, podemos liberar sim. Tanto mais um argumento de que pendia para aquela ida dele para a Renault. Mas enfim, conclua. Sim. Acho até que pode acontecer essa liberação. O que eu comentei no início, eu mantenho. Eu acho que a Red Bull... eu não vejo a Red Bull indo fora do grupo dela. Eu acho que mantém aquela mesma linha de Gasly e, enfim, tudo mais. E no caso eu acho que vai ser o Sainz. Porque a Red Bull é muito pragmática em certas coisas, para pular fora dessa linha e colocar um piloto, entre aspas, totalmente fora do grupo para pular direto para a equipe principal. Então acho que fica no Sainz, mas a aposta Ocon, a aposta minha, tá? De estar colocando o nome dele. Não aposta ele, mas eu acho que o Ocon é um nome válido sim. É um nome que poderia gerar algo interessante para a Red Bull. O maior inimigo do Verstappen, que o Verstappen tem na vida é o Ocon. Já saíram no tapa. Não estou dizendo que isso vai ser empecilho, mas a história dos dois, ele um já jogou o kart para cima do outro, quebrou o kart, o outro desceu para bater no outro. Não existe uma inimizade maior pré-Fórmula 1 do que Verstappen e Ocon, só deixando esse registro. E quando eu vou repetir Thiago Raposo, logo quando o Verstappen impressionava todo mundo, e ele falava assim, o Verstappen impressionou todo mundo, mas o campeão foi o Ocon. Não sei quem lembrou, quem assistiu aquela parada da Fórmula 3, mas o campeão daquela temporada, batendo o Verstappen, inclusive, foi o Ocon, né? E ele sempre atentava para isso. Então, eu acho que seria algo interessante. Não, repito, tá? Eu tô colocando como opção, não vejo acontecendo. Acho que a Red Bull vai ficar no seu pragmatismo ali de manter aquela linha e acho que vai o Sainz. Mas seria um nome interessante. Seria um nome interessante para brincar na frente, se bem que, por mais que a lógica, o natural, mostre ele junto com a Mercedes encontrando algum lugar para ele, e enfim, e colocando ele aí num Williams da vida. Tem o Russell vindo também, que é uma parte que a gente nem entrou nesse programa, porque senão ia dar mais umas 2 horas de programa. Se for começar a olhar para baixo e ver os jovens pilotos que vêm vindo, que já podem até fazer a transição, né? O Russell é o líder do campeonato, vem na temporada muito interessante, é piloto Mercedes já há um bom tempo, né? Faz o mesmo caminho que fez. Mas aí você tá falando para Red Bull? Não, né? Você tá falando não. Para subir para Fórmula 1 com o apoio da Mercedes. O Ocon sobe na derrocada, digamos assim, do Verlaine, né? O Verlaine, ele era para ir para o Force India, ele fica na Sauber, né? Ou ele é jogado para a Sauber. O Ocon ganha uma posição mais interessante, que até tem uma estranheza ali de início, e depois com a derrocada de fato do Verlaine, a Mercedes deixa bem claro que o cara da aposta realmente era o Ocon. A gente não tem um posicionamento como vem o Russell e o Ocon, né? Qual é o posicionamento da Mercedes com relação a esses dois caras, mas eu acho que o Ocon fez sim algo interessante nesses 2 anos de Fórmula 1, suficiente para ter uma posição em que ele, enfim, ele entra para 2019 numa situação de eu tenho uma posição interessante, sabe? Eu não acho que ele tá correndo tanto risco assim. Deve perder até a posição na Force India por toda a politicagem que está acontecendo,
Mas, enfim, ele já foi favorecido em várias situações por conta de politicagem, né? Por ser o filho da Mercedes, então, ser prejudicado alguma vez na vida também não vai prejudicar, não vai matar, não. Pra onde que ele vai, Diogo? Numa palavra, então, fala aí, pra onde que ele vai em 2019? Adoraria que fosse Red Bull, mas vai pra Williams. O último, então você colocou a opção que eu falei que era a última do desespero, então. Eu acho que ele fica na Force India. Eu acho que tem uma grande. Agora ficou uma grande chance dele ficar na Force India. Né? Há uma especulação de. Eu acho, não sei se a gente falou no programa passado, né? Mas há uma especulação muito grande de Pérez na Haas. Né? Há um bastidor forte de Pérez na Haas, porque ele é quase um americano, né? Assim, é um vizinho, né? Ou seja, muitos patrocinadores podem ter interesse ali no país vizinho. Então há uma chance. O Grosjean é cada vez mais improvável que fique, embora também não esteja certo que vai sair, enfim. Então tem isso. Só para deixar esse registro. Alguma pergunta para encerrar, Raposo? Ou só fazer aqui a consideração? Eu vejo mais final. Leclerc na Haas do que Pérez, mas pode ser também. É também uma chance forte, porque eu acho que seria inclusive uma evolução boa, né? Os duas são sobre a asa da Ferrari, sim. Enfim, o Raikkonen parece, tudo indica que vai ficar, né? A morte do Marchione acaba influenciando muito nisso aí, porque cada vez mais gente fala que ele estava bancando, né? E para o novo cara que chegou, o Camilleri, bancar isso, talvez ele não tenha essa coragem, enfim, tomara que tenha. Mas enfim, vamos esperar para ver. Só para encerrar então, Raposo, esse bloco de Fórmula 1, eu gostaria de dar uma. Eu fico sempre chato aqui chamando o ouvinte para seguir lá no Twitter, né, para a gente tentar estender a discussão, né, sempre, né, cada vez mais fazendo uma ligação com o Café com Velocidade, com os tweets do Café com Velocidade. Então eu só queria dar um recadinho para o ouvinte, que muitas vezes, né, pô, você fica lá falando Twitter, mas eu não quero ter Twitter, né, muita gente não tem Twitter. Quem não tem Twitter agora pode me seguir no Twitter sem ter Twitter, sem inclusive fazer uma conta no Twitter, que agora eu configurei lá o meu blog, o alemdavelocidade.blogspot.com, para toda vez que tiver um Twitter, cai lá no blog. Então, para quem não tem Twitter, mas quiser sempre continuar essa discussão sobre a evolução, hein? Não, demorei umas 3 horas para fazer algo que depois eu percebi que dava para fazer em 5 minutos. Mas é só acessar lá o alemdavelocidade.blogspot.com, não tem BR, um dia falei que tinha BR, que não tem. alemdavelocidade.blogspot.com e vai estar lá sempre. Falta só arrumar uma maneira de habilitar comentários. Isso depois eu consigo. Então, estão me chamando de velho aqui fora do ar. Fica registrado. Então, quem não tem Twitter, mas quer continuar discutindo automobilismo, quer continuar, né, lendo sempre sobre o tema e discutindo, enfim, tá lá no alemdavelocidade.com. Aliás, esquece, apaga tudo. alemdavelocidade.blogspot.com. Encerrado, Raposo. Recado dado. Então é isso, meus caros. Não deixem de ouvir os outros blocos deste programa, que a qualidade será igualmente perfeita e boa, deixando a nossa modéstia de lado.